Vamos começar com uma oração que eu até gostaria de convidar algum irmão da plateia, mesmo sem micro, ou mesmo com a máscara, a levantar a voz em oração, o nosso Deus, como forma também de iniciar este culto. Portanto, algum irmão... mais vem despertar. Desperta meu coração, Deus. Desperta meu coração. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Ver-te alto. Clamar isto nesta manhã ao Santo, 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 Santo,
santo, tu és Senhor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero ver-te. Sim, Deus, nesta manhã, Deus, vimos até a Tua presença, Senhor. Diante da Tua santidade, Senhor. Reconhecendo a nossa condição, Senhor. Outrora éramos pecadores, Senhor, mas fomos resgatados pelo Teu sangue, Senhor. Fomos libertados pela Tua misericórdia, libertados pelo Teu amor, Senhor Jesus. E é como pessoas transformadas, como filhos transformados que vimos à Tua presença, Senhor. Declarando que Tu és santo, Senhor. Declarando que Tu és grande, Deus. Declarando que Tu és excelso, és o Senhor acima dos céus, Senhor. És o Deus da profundidade dos mares, Senhor, o Deus do universo, Senhor. Nós vimos à Tua presença, mesmo sendo pequenos, Pai. Queremos Te adorar, Senhor. Queremos louvar o Teu nome, Deus. Reconhecer que és santo, Deus. Reconhecemos que és grande, Deus. Reconhecemos o Teu amor, Deus. E como igreja que foi chamada, Senhor, para Te servir, chamada para Te conhecer, chamada para Te amar, nós Te louvamos, Deus. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Deus. Santo Deus, Tu és santo, Deus. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero ver. Vamos declarar isto nesta manhã, igreja, e em nossas casas também, dizendo: Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero ver-te, ver-te alto, ver-te alto e elevado, brilhando com a luz da Tua glória. Derramai-nos Teu poder ao cantar Santo, Santo, Santo. Glória a Ti. Eu fui achado da morte do Cordeiro, eu fui lavado no sangue derramado, eu fui comprado para ser somente Teu. Eu fui amado, mesmo antes de nascer, fui resgatado para a vida viver com Teu amor, para ser somente Teu, para ser somente Teu, somente Teu. Ninguém mais quero para mim, ser somente Teu, somente Teu. Não há ninguém como Tu, não há ninguém
eu fui achado. Na morte do Cordeiro eu fui lavado. No sangue derramado eu fui comprado para ser somente teu. E fui amado, eu fui amado. Mesmo antes de nascer, fui resgatado. Para a vida viver com teu amor, para ser somente teu. Ser somente teu, somente teu. Ninguém mais quero para mim. Ser somente teu, somente teu. Não há ninguém como tu. Não há ninguém. Não há ninguém. Não há ninguém como tu. Não há igual a ti. E agora vivo, sou livre. E agora vivo, sou livre. E agora vivo, sou livre. E agora vivo, e agora vivo, Santo, 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 tu és Santo Deus. Santo, Santo, Santo és Senhor. Santo, 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 eu quero ver-te. Eu quero ver, Deus. Nós somos o teu templo, Senhor. Habita em nós, Senhor Jesus. Habita em mim, Deus. O Espírito é teu, Senhor. Minha vida é tua, Deus. Torna-me santo como tu és santo, Senhor. Tu já pagaste o preço. Tu já deste o primeiro passo, Deus. Nós queremos te adorar. Eu quero me relacionar contigo, Deus. Agora eu vivo em ti. Agora eu vivo em ti. A tua igreja vive em ti. Tu és a cabeça da tua igreja. Por isso vivemos em ti. Queremos viver por ti. Queremos
neste lugar, Senhor, nas nossas casas também, Deus. Move-te e fala, Pai. És os nossos ouvidos inclinados para Ti, Deus. Não há nada melhor do que ouvir a Tua voz, Senhor. Não há nada melhor do que estar contigo, Deus. Não há nada melhor do que mergulhar na Tua presença, Senhor. E é isso que nós queremos fazer, Pai. Queremos mergulhar na Tua presença, Senhor. Ser inundados pelo rio de águas vivas, Senhor, pelo Teu Espírito. Que Ele se manifeste, Deus. Que a nossa vida dê lugar para que Te manifestes, Senhor. Aleluia. Manifesta-te, Deus. Manifesta-te, Deus. Santo és. Santo és. E és digno de louvor. Santo és. Sim, Deus, não há lugar melhor para estar do que na Tua presença, Senhor. Não precisamos de música, Senhor, não precisamos de vozes, não precisamos de mais nada, Senhor. Precisamos apenas de ter um coração inclinado para Ti, Senhor. É isso que eu peço, Senhor, enquanto Teu Filho, Deus. Enquanto membro de igreja também, Senhor, é que possamos inclinar o nosso coração para Ti, para a Tua palavra, Deus. Tu fizeste-nos à Tua imagem, à Tua semelhança, Senhor, e nós queremos ser isso mesmo, imagem e semelhança. Isso só é possível quando damos lugar ao Teu Espírito, Senhor. O Teu Espírito Santo habita em nós, Deus, e que nós possamos deixar florescer a Tua presença, Deus. Possamos retirar o peso, os medos, Deus, as inseguranças, Deus, as preocupações e dar lugar à confiança, Senhor. À confiança da Tua vontade, Senhor. À confiança do Teu querer, Senhor. À confiança que a Tua palavra escrita nos dá, Senhor. À confiança que a leitura da Tua palavra traz, Senhor. A forma como ela edifica a nossa fé, Deus, edifica os nossos pensamentos, Deus. Nós queremos ver-te, Senhor. Queremos ver-te em tudo, Jesus. Amém. Amém. Deus é bom. Amém. Esta música, como tantas outras que nós cantamos, nós estamos a convidar a Deus para o vermos, não é? E a forma que nós temos de ver Deus e os outros é através da nossa vida, não é? Porque Deus manifesta-se na nossa vida e na vida dos outros. Vamos aproveitar e levantar também as nossas ofertas, de continuar a louvar o nome de Deus, os nossos dízimos, promessas de fé.
eu portanto amar a verdade, o seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, Ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor, que grande amor. Comigo está o Espírito Santo, o Espírito a queimar o vencer. Protetor que me leva a luz para o meu perdido coração, até meu tempo aqui final. O Santo Espírito, teu reino quero ter. O Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, uma só voz cantamos. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Sim, Deus, queremos te agradecer, Senhor, pela fidelidade, Senhor. Em primeiro lugar, a fidelidade que tu tens para connosco, Deus, porque tu és fiel, és imutável, não mudas, Deus, a tua palavra não muda, Deus. Obrigado também porque tens cuidado das nossas famílias no meio da dificuldade, Senhor. No meio de contextos muitas vezes difíceis, de desemprego, Senhor, tantas vezes, de dificuldades no trabalho, Deus, mas tu tens sido fiel connosco, Senhor, comigo, tens sido fiel, Deus. E por isso nós queremos agradecer a tua fidelidade, Senhor, sobre a forma destas ofertas, Deus, que trazemos à tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu não nos desamparas, Senhor. Obrigado porque tu prometes estar connosco nas dificuldades, Senhor. Obrigado porque tu és o nosso sustento, Senhor Jesus. Te agradecemos pelos irmãos que ofertaram, Senhor, pela igreja que ministra também, Senhor, aquilo que é dado, Senhor, e entregamos-te, Senhor, aquilo que temos para ti, Senhor. No nome de Jesus te agradecemos, Senhor. Amém.
Paz do Senhor. A paz do Senhor estava na mesma, mesmo com som ou sem som, não é? É bom nós estarmos aqui para celebrarmos ao nosso Deus e como nós cantamos, que amor tão grande, não é? O amor de Deus, Ele é um amor que não se pode medir, não se pode contabilizar pelas circunstâncias. O amor de Deus contabiliza-se pela ação que Ele praticou em relação a cada um de nós. Deus amou-nos, Deus deu o seu Filho por nós, para nos dar uma vida com sentido aqui e uma esperança gloriosa na eternidade. Amém? É isto que o amor de Deus faz por nós. Antes de eu entrar na palavra, deixem-me, e antes de eu ter uma palavra de oração, alguns anúncios, assim rápidos. A Raquel está a fazer aquela recolha de bens, de roupas, camisolas, etc. Aquilo que os irmãos sabem está por aí espalhado. Essas coisas têm que ser trazidas o mais rapidamente possível, porque penso que no dia 19 eles vão estar na rua a fazer essa distribuição e antes disso precisam de fazer a seleção de todo esse material, tá bom? Então os irmãos faz favor de trazerem aqueles que querem e que podem trazer alguma coisa. Informar também os irmãos que nos próximos domingos nós vamos ter os 2 cultos novamente, tá bom? Foi ontem essa prenda que o nosso primeiro-ministro nos deixou, de nos libertar desta limitação de circulação, e no domingo então nós vamos ter culto às 9 da manhã e culto às 10h30, e os irmãos façam o favor de se inscrever na rede, se inscreverem no nosso site, não é? Isto a partir do próximo domingo. Também dizer aos irmãos que uma das coisas que nós temos percebido neste tempo, graças a Deus, as nossas ofertas em termos de igreja não caíram muito, caíram significativamente, mas nós estamos a fazer face às despesas. Nós não temos lido as contas aos irmãos, porque o culto é tão curto que no próximo domingo nós vamos ler algumas atas e depois outras, porque estamos a aproximar-nos do culto anual e temos que despachar as atas que estão atrasadas. Mas dizer aos irmãos, nós não temos lido, porque o tempo é tão curto, que nós achamos que é melhor dedicarmos o tempo a coisas muito mais interessantes do que estarmos a ouvir este tipo de relatórios. Mas eles são necessários. Então, no domingo, a Isabel irá ler algumas atas, de forma abreviada também, no poder de síntese que ela tem, e nós iremos continuar. Mas dizer aos irmãos que as ofertas, pela graça de Deus, elas baixaram, não é pela graça de Deus que baixaram, elas baixaram, mas nós temos estado a fazer face às despesas com uma boa gestão. O que caiu muito, e eu quero deixar aqui um alerta para os irmãos, foram as promessas de fé. Porque eu penso que os irmãos esqueceram-se das promessas de fé. E eu quero dizer aos irmãos que mesmo com a pandemia, nós continuamos a ter os nossos campos de missão, continuamos a ser fiéis aos nossos compromissos, continuamos a abençoar os irmãos que precisam, que estão no campo de missão. Seria mau para nós deixar que os nossos missionários passassem por dificuldades ou se vissem privados de alguma coisa porque nós nos esquecemos deles. E é bom nós não nos esquecermos, é bom nós assumirmos o compromisso, renovarmos o compromisso que assumimos e cumprir com aquilo que nós temos determinado. E eu digo isto porque também, eu esta semana estive a falar com o pastor Bifa. Se não sabe, o pastor Bifa é o líder do nosso trabalho lá na Guiné, e nós vamos ter uma palavra de oração por ele. O Bifa não está nada bem de saúde, ele está mal, muito mal. Eu mandei-lhe dinheiro, eu, da igreja, quando digo eu, porque sou eu que faço a transferência, não é? Mas o dinheiro é da igreja, não é? Enviei-lhe dinheiro porque ele precisou de ir ao Senegal, porque na Guiné não há tratamento em condições. Ele precisou de ir ao Senegal fazer uma série de exames e ele está com um problema grave a nível do cérebro. O cérebro dele está num stress. Os médicos disseram que ele tem que parar totalmente, porque ele pode morrer de repente devido à situação que ele tem. Ele vai ter que voltar ao Senegal para fazer novamente tratamentos, para fazer exames. Tudo isto custa muito dinheiro. O Senegal é outro país, ele tem que se deslocar. E se nós não o ajudarmos, ele não vai mesmo. Ele acaba por ficar mesmo e será o que Deus quiser, não é? Mas nós não vamos permitir que isso aconteça, não é? Mas para nós ajudarmos, nós precisamos das promessas de fé, irmãos. Nós precisamos do dinheiro que entra, porque se isso não entra, nós não podemos chegar a todo lado. E nós não queremos, de maneira nenhuma, que o nosso irmão pastor Bifa, ele se veja privado de receber o tratamento que ele merece, porque ele é um homem de Deus. Os irmãos alguns conhecem-no, ele já cá esteve, ele é um homem de Deus, ele tem feito um trabalho extraordinário,
e Ele merece todo o nosso apoio, todo o nosso suporte, e nós vamos orar por Ele. Vamos ficar de pé, tá bom? Vamos ficar de pé, e eu vou incluir na oração todos os outros, não vou mencionar nomes, para não deixar ninguém de fora, vou só mencionar o nome do Bifa, mas todos os outros que estão a passar por situações menos boas e que Deus conhece. Senhor, nesta manhã nós queremos agradecer-te. Agradecer-te porque sabemos que a vida é feita de lutas, a vida é feita de tribulações, a vida é feita de ganhos e de percas. Muitas vezes perdemos aqueles que estão mais perto de nós, que nós amamos, e às vezes perdemos-nos até de uma forma abrupta, repentina, o que é profundamente perturbador. Mas nada do que acontece de negativo muda quem tu és. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Deus e nós sabemos que o melhor de tudo, ainda está para chegar à nossa vida, Senhor. Não é aqui que nós o desfrutamos, não é aqui que nós o alcançamos, e nós movemos-nos nesta esperança gloriosa de que somos teus, quer vivamos, quer morramos, Senhor. Somos teus, a tua palavra, ela é clara, Senhor, e nós queremos viver nessa dimensão também de desapego, confiando que enquanto estamos aqui, tu cuidas de nós. E cuidar de nós não significa que nós não vamos passar pelas situações difíceis. Significa que nas situações difíceis tu estarás connosco para ser o nosso consolo, o nosso suporte, para nos levantares, Senhor. E nós queremos dizer-te muito obrigado porque tu tens assistido a todos nós nas lutas, nas dificuldades, e tu sabes todos aqueles que têm passado ou que estão a passar de facto por momentos muito complicados, difíceis, dolorosos. Deus, ser presente na vida de cada um, ser consolo na vida de cada um, ser restauração na vida de cada um, ser Senhor na vida de cada um. E de uma forma muito particular queremos pôr no teu altar o pastor Bifa, Senhor. Queremos clamar sobre ele a tua graça, clamar sobre ele a tua glória, Senhor. Clamar sobre ele, Deus, a tua manifestação de poder. Clamar sobre ele, Senhor, o milagre que só tu podes operar na sua mente, no seu cérebro que está esgotado, que está inflamado, que está num stress tremendo. Deus traz restauração, traz cura, traz libertação na sua mente, Senhor. Deus manifesta o teu poder e a tua graça e recebe a honra e a glória pela tua manifestação, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Os irmãos podem tomar o vosso lugar. Eu vou pedir para me baixarem aqui a intensidade destas luzes, faz favor, porque eu já vejo mal e com estas luzes então não vejo ninguém, não é? Se me puderem baixar a intensidade das luzes, eu agradeço, não é? Se for possível mesmo, apaguem-nas, não é? Então, irmãos, obrigado, melhorou. Então, há um tempo atrás, numa reunião de ministério, estávamos a pensar sobre este mês de dezembro, a questão do Natal. Este é um mês completamente atípico sobre tudo aquilo que nós já fizemos. Os irmãos lembram-se, temos feito grandes festas, grandes celebrações, grandes eventos. Este ano, os irmãos se esqueçam, não vai acontecer nada disso. Vai haver uma festazinha, com certeza. Mas o que é que nós pensámos? Pensámos fazer este mês dedicado à pessoa de Jesus. Este é um mês dedicado, aliás, eu atrever-me a dizer que todos os nossos cultos devem ser dedicados à pessoa de Jesus, não é? Porque é a razão de ser que estarmos aqui, não é? Mas este mês nós decidimos que em cada domingo quem fosse pregar iria fazer uma abordagem sobre várias perspectivas sobre a pessoa de Jesus. Eu tive o cuidado de enviar na escala, preparar tudo para quem vai ministrar a seguir, poder seguir de alguma forma aquela ordem. E hoje eu quero manter-me neste tema e considerar um pouco sobre isto. Os irmãos já perceberam, nós entramos no mês do Natal, não é? Entramos no mês de dezembro, o Natal. E embora este seja um ano completamente atípico, a realidade é que há coisas do Natal que fazem parte de nós. Nós não conseguimos libertar-nos delas, nem queremos. Elas são necessárias. Os irmãos veem a árvore, nós gostamos dos efeitos. Esta semana, um dia à noite, eu e a minha mulher fomos dar uma volta pela Baixa, entrámos, demos a volta e regressámos, porque preparar não é possível, para ver, todos os anos fazemos isto, é quase um ritual ver a decoração das ruas. Porquê? Porque o Natal, esta decoração, as luzes, e Lisboa está muito bonita, deixem-me dizer. A minha mulher não gostou, mas eu gostei muito. Lisboa está muito bonita, não é? Aliás, Lisboa é sempre bonita, não é? Lisboa é a minha cidade, não é? Nós valorizamos muito tudo isto.
ouvimos ontem o Sr. Primeiro-Ministro a falar de alguma liberdade que ele vai dar para a consoada, alertando para cuidados. Nós não podemos desassociar-nos de pensar nas filhoses, nos sonhos, de pensar no bacalhau, bacalhau para uns, o polvo para outros, e para outros será outra coisa. Nós não nos desassociamos de planear alguma dinâmica, alguma atividade para celebrarmos o Natal. As lojas estão enfeitadas, embora o comércio esteja a passar por toda a dificuldade que os irmãos sabem, mas a realidade é que o Natal está aí presente, não é? E eu quero dizer aos irmãos que toda esta azáfama natalícia, ela tem valor em si mesmo. Ela tem valor, ela promove solidariedade, ela promove união, ela promove relacionamento, ela promove uma série de coisas e ela tem valor em si mesmo. Mas, irmãos, o valor real e o significado real do Natal não é nada disso. Porque há lugares onde nada disso acontece e o Natal continua a ter o mesmo peso e o mesmo significado. Porque Natal é Jesus. Natal é Jesus. E é sobre Jesus que eu quero considerar nesta manhã, tecendo algumas considerações. Celebrar o Natal é importante porque é celebrar Jesus e ele deve ser celebrado por muitas razões. Amém? Jesus deve ser celebrado por muitas razões. O drama, muitas vezes, do Natal é que a maioria das pessoas que se envolvem nesta celebração nunca pensam em Jesus. E eu temo que isso até aconteça com muitos crentes, que tão atarefados, tão absorvidos por tanta coisa, esqueçam realmente o verdadeiro significado do Natal. Então, celebrar o Natal é celebrar Jesus. Amém? Celebrar o Natal digam lá comigo, celebrar o Natal é celebrar Jesus. Amém? Agora, ouçam, irmãos, Jesus merece ser celebrado porquê? Porquê? Eu vou passar por algumas razões pelas quais Jesus merece ser celebrado. Porque eu se perguntar, quase toda a gente vai dizer, ele merece ser celebrado porque ele é o nosso Salvador. É verdade. Mas isso não é tudo, irmãos. Jesus é muito mais do que aquilo que nós definimos. Se nós conseguirmos arranjar palavras maravilhosas para falar acerca de Jesus, ele ainda é mais do que essas palavras maravilhosas. Porque Jesus está sempre acima daquilo que nós conseguimos falar dele, daquilo que nós conseguimos projetar dele. Jesus, ele está acima de tudo e de todas as coisas. E ele merece ser celebrado por algumas razões. Olha, primeiro, e eu vou citá-las todas na Bíblia, todas, acho que eu vou conseguir, não vou conseguir dizer tudo, mas vou citar algumas que são muito importantes. Primeiro, ele merece ser celebrado porque ele é declarado como o bendito Filho de Deus. Amém? Esta é a primeira razão pela qual Jesus merece ser celebrado. Porque ele não é uma pessoa qualquer. É verdade que Daniel fala dele como o Filho do Homem, é a primeira vez que nós temos a referência ao Filho do Homem na Bíblia, e muito bem, porque ele de facto é o Filho do Homem, e eu não vou entrar nesta dissertação da teologia, embora pudesse, porque não é isso que me cabe. Ele é o Filho do Homem, porque ele é 100% Deus e 100% homem, porque ele é nascido de Maria e ele é filho putativo de José, mas ele é declarado como o Filho de Deus. O Filho de Deus. A palavra do Senhor diz, e disse Filipe, é lícito, se crês de todo o coração, e respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esta é uma história interessante. Esta história de Atos, capítulo 8, diz que Filipe, que tinha sido consagrado diácono, mas que se tornou um grande evangelista, Filipe tinha estado em Samaria e, tomado pelo Espírito, ele encontra-se no caminho da faixa de Gaza, um caminho que atravessa em relação ao sul da Palestina, em direção à África, e Filipe, de repente, encontra-se naquele caminho e diz que vem uma comitiva com um homem que era um homem que desempenhava um cargo importante no reinado da rainha de Candace, na Etiópia. Ele era mordomo-mor, portanto, mordomo-mor, ele era mordomo dos mordomos, ele estava acima da maioria dos servos da rainha, e diz que ele vinha no seu carro, lendo o livro do profeta Isaías. Nós sabemos que este homem, ele era um prosélito.
E o que é um prosélito? Um prosélito é alguém que se converte ao judaísmo não sendo judeu. Portanto, ele é um etíope e ele está convertido ao judaísmo. E os irmãos perguntam-me como é que eu sei? Porque está escrito, irmãos. A gente tem que ler. Diz que ele vinha de Jerusalém, onde tinha ido adorar. Ora, quem ia adorar a Jerusalém eram os judeus ou os judeus prosélitos, os convertidos ao judaísmo. Então este homem, ele não é um ignorante acerca das Escrituras. Embora ele não saiba tudo, haja coisas que ele não compreende, pelo menos uma coisa ele tinha no seu coração, que era o messianismo. Ele sabia que os judeus aguardavam a vinda do Messias. E aguardando a vinda do Messias, ele vem de Jerusalém, onde ele foi para adorar, está escrito, os irmãos leiam em casa, de onde ele vem para... Tendo ido a adorar e lendo o profeta Isaías, diz que Filipe se coloca ao lado da carruagem, onde ele vai, e lhe pergunta, entendes tu o que lês? Porque ele está a ler acerca da passagem de Isaías que diz, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquidores, assim ele não abriu a sua boca. E Filipe pergunta-lhe, entendes tudo o que lês? O que estás a ler? E ele diz, como é que eu posso entender se não me explicarem? Aí Filipe sopra junto dele e Filipe apresenta-lhe o Evangelho. Ele conta-lhe o que tinha acontecido em Jerusalém, como Jesus tinha vindo o Messias aguardado, o Messias profetizado tinha vindo. E diante da expectação daquele homem, que ficou maravilhado com as palavras de Filipe, ele perguntou, há alguma coisa que me impeça de ser batizado? E Filipe disse-lhe, é lícito, se creres, podes ser batizado. E a resposta deste homem é uma declaração maravilhosa. Irmãos, esta é uma declaração que precisa de estar presente na boca de cada um de nós. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Eu creio que Jesus Cristo é o Filho. É por isso que nós celebramos o Natal. Porque o Filho de Deus, na plenitude dos tempos, ele veio. Aleluia. Amém. Os irmãos podem dizer, eu creio. Digam lá, Vocês estão muito desafinados. Eu, como maestro, vou gerir a batuta, tá bom? Vamos lá todos. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Então, irmãos, esta declaração deste homem, deste prosélito judeu que se converte ao cristianismo, porque nesta declaração ele converte-se, ao ele declarar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, ele evoluiu na sua fé. Ele, de pagão, tinha-se convertido ao judaísmo e agora, de judeu prosélito, ele converte, de prosélito no judaísmo, ele converte-se ao cristianismo com esta declaração maravilhosa, irmãos. E qualquer que é nascido de novo, precisa de ter presente esta razão do Natal. Ele é o Filho de Deus. Amém? Outra razão, irmãos, pela qual Jesus merece ser celebrado é porque Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. E, irmãos, eu vou perder tempo neste ponto. Vou ganhar tempo neste ponto. Não é? Ele é o mesmo. Na carta aos Hebreus, o autor da Epístola aos Hebreus, o escritor da Epístola aos Hebreus, diz: Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Agora, os irmãos, notem, esta declaração é feita no capítulo 13 de Hebreus. É o último capítulo da Epístola. Há coisas que, quando nós lemos, muitas vezes nós não validamos, não estamos a pensar nelas. Mas quando nós refletimos, elas vêm carregadas de significado para nós. E porquê, irmãos? Esta declaração do autor, no encerramento da carta aos Hebreus, é muito importante porque ao longo da carta, se os irmãos lerem a carta aos Hebreus, para mim uma das cartas mais maravilhosas do Novo Testamento, para mim pessoalmente, ao longo desta carta, Jesus é apresentado de uma forma muito impressionante para os judeus, o povo hebraico, para os hebreus que de alguma forma estavam dando os seus primeiros passos na fé, estavam a caminhar agora
nesta nova dimensão da realidade messiânica que eles criam lá desde os tempos passados. Eles estão a viver numa nova dimensão, mas ainda assim, eles estão possuídos por um legalismo que não os solta facilmente, que é o legalismo da lei. A lei continua. Eles convertem-se, mas convertem-se trazendo um fardo, uma carga de legalismos, de coisas das quais eles não são capazes de se separar. E o autor da epístola, ele vem falar a estes crentes, a estes novos crentes, de que a vida em Cristo é sobremaneira maior, mais elevada do que aquela que eles tinham antes de estar em Cristo. Eles estavam realmente nos paramentos da lei, eles estavam respeitando os preceitos do judaísmo e tudo isso tinha valor intrínseco na dimensão em que eles estavam. Mas agora em Cristo, aleluia, não tem nada a ver, eles tinham vindo para uma nova dimensão. E ele, para explicar isso, ele vai falando de Jesus ao longo da epístola, nós vamos ver, ele vai apresentando Jesus sobre várias perspectivas e ele conclui dizendo, depois de tudo o que eu vos falei dele, ele continua a ser o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nele não há mudança, não há variação. E ele vem pondo estas coisas. Ele na Epístola aos Hebreus, e eu vou ter que ser rápido, Jesus é apresentado como o último revelador. O último revelador. Os irmãos vejam, anteriormente Deus falou aos nossos antepassados, muitas vezes e de muitas maneiras, por intermédio dos profetas. Agora, porém, nos tempos em que vivemos, falou-nos através do Filho, a quem deu todas as coisas e por meio de quem criou tudo o que existe. Aleluia! Irmãos, o que o autor está a dizer é, amigos, vocês cresceram na lei, vocês conhecem a lei mosaica, vocês sabem tudo sobre a lei mosaica, vocês sabem tudo o que o Velho Testamento apresenta, o que foi dito pelos profetas, o que foi dito por homens sábios, mas neste tempo em que nós vivemos, neste tempo presente, Deus trouxe-nos a última revelação e a revelação das revelações foi-nos trazida por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Foi Ele que nos trouxe a última revelação e na última revelação significa que nós não lhe podemos acrescentar nada, não lhe podemos tirar nada, nem podemos torcer nada. Temos que ficar exatamente na revelação como ela é. Natal é isto, irmãos. Natal é Jesus. Natal é Jesus. É Emmanuel, é Deus conosco. É Ele estando presente na nossa vida, é Ele sendo reconhecido por nós. Isto é o Natal. Então Ele é apresentado como o último revelador, mas Ele é apresentado também como o herdeiro de Deus. Na epístola, porque os irmãos lembrem-se, Ele está a falar para pessoas que aguardavam o Messias e que agora se convertem crendo que Ele é o Messias, mas têm muitas reticências. É por isso que elas se convertem, porque elas creem que Ele é o Messias, mas têm muitas reticências. E o autor está a tentar desmontar uma a uma essas reticências, dizendo que Ele é o herdeiro de Deus. Diz, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Amém? Ele é o herdeiro e agora nós somos co-herdeiros com Ele. Amém? E esta é outra realidade maravilhosa. Jesus é apresentado como o eterno Criador do mundo. O eterno, isto significa que Jesus, Ele não apareceu, Ele aparece como homem. Ouça, os irmãos nunca confundam. Jesus, Ele aparece como homem, porque como Deus, Ele é eterno. Ele é co-eterno com o Pai. Ele é co-eterno com o Espírito Santo. Os irmãos entendem? Ele é co-eterno, eles os três são autoexistentes, eles são coexistentes, eles sempre existiram, eles são Deus. E Deus não aparece no momento, Deus é de todo o tempo. E Jesus é apresentado como o eterno Criador do mundo e por meio de quem fez o universo. Celebramos o Natal de Jesus porque Ele não é uma pessoa qualquer, Ele é o Criador de todas as coisas. O apóstolo João diz que todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. A Bíblia diz que o Filho é o resplendor. Jesus é apresentado como divino, é outro aspecto, divino. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Jesus é apresentado como o que detém o poder sustentador. Diz, sustentando
todas as coisas por sua palavra poderosa. Para os irmãos entenderem, o autor da Epístola aos Hebreus, ele vem num crescendo, apresentando Jesus àqueles judeus convertidos que ainda vivem, de certa forma, presas ao passado. Ele vem introduzindo Jesus num crescendo tremendo, tentando despertar as consciências deles, tentando alertá-los para algo bem maior do que toda a lei mosaica da qual eles tinham vindo. E ele vem falando disto. Jesus é apresentado como o que tem o poder sustentador. Ele é apresentado como aquele que nunca pecou. Tudo isto está em Hebreus, não é? Diz, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Mas se há alguém que, como nós, passou, e eu gosto disto, passou por todo tipo de tentação. Ouçam, tentação não é pecado. Ser tentado não é pecado. É pecado ceder à tentação. Porque Jesus, ele foi tentado em tudo. Vocês estão cá? Ele foi tentado em tudo. Mas a palavra de Deus diz, porém, sem pecado. Ou seja, ele nunca cedeu. Ele nunca se deixou dominar. Ele sempre controlou o seu homem natural. O seu homem, a sua parte humana, ele sempre a controlou para não ceder ao pecado. Hebreus 4,15. Jesus é apresentado como obediente. Como obediente. E um dos caminhos da nossa vitória é a obediência. Diz, embora sendo filho. Eu gosto desta expressão. Porque parece que estava dispensado. Mas diz, embora sendo filho. Mesmo como filho. Como filho, co-igual ao pai. Enquanto homem, ele foi obediente. Ele aprendeu a obedecer. E depois diz uma coisa que nós não gostamos nada. Ele aprendeu a obedecer pelo que sofreu. Então, irmãos, Jesus aprendeu a obediência através do sofrimento. E o sofrimento na nossa vida também tem esse propósito de nos ensinar não a ficarmos rebeldes, não a ficarmos reclamadores, mas a ficarmos obedientes. Amém? Pelo que sofreu e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna. Aleluia! Para todos os que lhe obedecem. Jesus é apresentado como o que foi exaltado. Tudo isto está no livro de Hebreus. Exaltado, ele foi exaltado à majestade. O mais importante do que estamos tratando, diz o autor da epístola, é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Amém? Ele está sentado à direita da majestade nos céus. E diz ainda, tendo os olhos fitos em Jesus, nós, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, amados, Jesus, ele é apresentado também como aquele que tem superioridade. Ele é superior. O autor da epístola começa logo lá no capítulo 1, dizendo, pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho, eu te gerei, eu hoje te gerei, e outra vez eu serei seu pai e ele será meu filho. Ele é apresentado, irmãos, ele é apresentado como aquele que tem superioridade. Ele é superior à lei de Moisés, ele é superior a Abraão, ele é superior a Melquisedeque, ele é superior a todos os rituais feitos. Ele é superior porque nele tudo se cumpre. Tudo se cumpre nele. Aleluia. Natal é isto, irmãos. Natal é celebrar Jesus. É celebrar aquilo que ele significa para todos nós, aquilo que ele representa para cada um de nós. Jesus é apresentado como sacerdote, sumo sacerdote. E é apresentado de uma maneira extraordinária, porque diz, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Mas se há alguém que, como nós, passou por todo o tipo de tentação, porém sem pecado. Ele é o sumo sacerdote. E como sumo sacerdote, ele é aquele que apresenta o sacrifício. Amém? O sacrifício, ele é aquele que entra, o sumo sacerdote era aquele que entrava no santo dos santos. No templo, na parte que estava dividida, onde ninguém podia entrar, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano.
uma vez por ano. E ainda assim, depois de fazer uma série de rituais, tinha que sacrificar por ele, pela purificação dele, para perdão dos seus próprios pecados, das suas falhas. E na dúvida de que houvesse ainda alguma coisa, ele entrava no Santo dos Santos com uma corda presa no tornozelo. Não fosse ele chegar à presença de Deus e ele morrer. E ninguém podia lá ir buscá-lo. Então ele tinha que ser puxado com essa corda. Mas o Senhor Jesus, ele é o sumo sacerdote que se apresentou. Mas ele apresentou-se e ele não precisou de apresentar sacrifício por si. Porque ele era perfeito, sem falha, sem mácula. Amém! Ele era perfeito em todo o seu caminho, em todo o seu desígnio. É por isso que ele apresentou um sacrifício perfeito e definitivo. Por mais algumas razões. Porque Jesus é apresentado como aquele que oferece o sacrifício incomparável. Os irmãos vejam, ele é o que traz o sacrifício, mas ele também é o próprio sacrifício. Amém? Ele apresenta um sacrifício incomparável. Sempre estavam a ser trazidos os animaizinhos, em função da possibilidade de cada um, eles traziam os animais para serem sacrificados. Mas ele apresentou o sacrifício por excelência. Aquele que João Batista declarou: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a palavra de Deus aos Hebreus diz que ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Ainda na Epístola aos Hebreus, Jesus é apresentado como aquele que nos justifica. Lá diz: porque por meio de um único sacrifício, ele, Jesus, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Aperfeiçoou para sempre. Quem são os que estão sendo santificados? Quem são? Vocês sabem de alguém que esteja sendo santificado? Os que sabem, levantem lá o braço para mim, para eu ver, não é? Amém? É isso que diz, ele aperfeiçoou para sempre. A obra dele é perfeita, é completa. Os irmãos perguntam: então, mas isto quer dizer que nós não podemos perder a salvação? Podemos. Podemos, sim, senhor. Podemos, se nós apostatarmos da fé. Se nós nos tornarmos rebeldes. Se nós o negarmos, então perdemos a fé. Porque a fé não é um bem adquirido definitivamente. A obra é feita por ele definitiva, mas cabe-nos a nós caminhar de acordo com a sua vontade e o seu propósito. Amém? Jesus é apresentado como aquele que nos santifica. E eu termino na Epístola aos Hebreus as apresentações. Não é? Ora, tanto o que santifica como os que são santificados provêm de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Amém? Vocês sentem-se felizes por isso? Porque Jesus, ele é o nosso irmão. Amém? Ele deixou de ser o unigênito do Pai e passou a ser o primogênito entre muitos irmãos. Não é? Ele é o nosso irmão mais velho. É por isso que nós somos co-herdeiros com ele. Porque nós tornámos-nos parte da família dele. Amém? Tornámos-nos participantes da família dele. Eu ainda tenho... Como não temos culto a seguir, eu posso andar um bocadinho mais para a frente. Então, deixem-me lá recapitular. Jesus merece ser celebrado porque ele é declarado o bendito Filho de Deus. Jesus merece ser celebrado porque ele é o mesmo. Amém? Ele é o mesmo. Nele não há mudança nem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e tudo pode mudar. Tudo pode mudar, mas ele não muda. Ou seja, aquele em quem nós confiávamos é aquele em quem podemos confiar e aquele em quem poderemos continuar a confiar. Amém? Vocês estão comigo? Deixem-me entrar aqui em mais um ou dois pontos, porque eu já vi que o tempo foge, não é? Jesus, o Natal deve ser celebrado porque Jesus ele é declarado como o que foi crucificado. O apóstolo São Paulo, escrevendo à igreja em Coríntios, ele realça a crucificação de Jesus como a essência da sua mensagem. Ele diz: porque eu nada me propus saber entre vós, a não ser a Jesus Cristo e este crucificado. Há pessoas que dizem que a morte de Jesus representa o fracasso dele. É o argumento mais estapafúrdio, mais descontextualizado que eu alguma vez ouvi na vida. A morte de Cristo na cruz representa o triunfo dele. E representa o nosso triunfo. Porque a Bíblia diz que ele morreu pelos nossos pecados. Amém? Ou seja, nós não somos salvos porque ele ressuscitou.
Vocês ouçam bem o que eu estou a dizer. Nós não somos purificados dos nossos pecados porque Jesus ressuscitou. Nós somos purificados dos nossos pecados porque Jesus morreu. E foi isto que o diabo ficou perturbado. Quando ele percebeu a loucura de querer levar Jesus à cruz, ele percebeu tarde demais que o sangue do Cordeiro, ele nos purificava de todo o pecado. Ele nos resgatava dos pecados cometidos, dos pecados que possamos cometer, e Ele nos resgata da maldição do pecado. Não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E isto foi o Senhor Jesus que fez. Foi Ele que ganhou para nós, amém? E Paulo diz, eu nada me propus saber entre vós. E Paulo diz, nada me propus, porque Paulo podia trazer muitos argumentos. Paulo era um dos filósofos de topo da sua geração. Ele era um homem que dominava toda a filosofia do seu tempo, o gnosticismo, o epicurismo e todos os ismos daquela época. Ele debatia-se com eles nas praças, nas ágoras, em qualquer lugar, sem qualquer dificuldade. Ele não tinha dificuldade em debater, mas ele diz, toda a sabedoria que eu posso ter, ela é nula. Não tem qualquer valor diante da mensagem do Cristo que morreu e que ressuscitou. Aleluia! E esta é a mensagem, irmãos. Irmãos, a mensagem deste púlpito tem que ser esta sempre. Cristo, Ele é tudo o que nós precisamos. Porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas Ele ressuscitou segundo as Escrituras. Mas nós podemos vir aqui, e às vezes eu faço isso, reconheço que faço e certamente continuarei a fazer. Eu gosto de ir buscar elementos da história, a gente gosta de ir buscar coisas. Às vezes gostamos até de mostrar que nós somos inteligentes. Mas, irmãos, deixem-me dizer, até o menos inteligente pode dizer que Cristo morreu pelos meus pecados. E esta é a maior mensagem que homem algum pode declarar. Não é fazer grandes dissertações filosóficas, teóricas, argumentativas, nada disso, irmãos. Paulo diz, Cristo morreu. Eu nada me propus saber entre vós. E deixem-me dizer, irmãos, eu vou ficar por este ponto. A crucificação de Jesus é a maior e mais sublime manifestação de amor alguma vez manifestada. Amém? Vocês estão cá? É a maior manifestação de amor alguma vez manifestada. Jesus não foi um mártir no sentido restrito da palavra. Ele foi um sacrifício voluntário. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Logo, a sua crucificação cruel foi um ato de entrega amorosa por cada um de nós. Ouçam, Jesus, ele não foi um mártir. Não digam isso. Isso desvaloriza o sacrifício dele, irmãos. Dizer que Jesus foi um mártir é uma aberração do ponto de vista da nossa comunicação, porque Jesus não foi um mártir. Ele é um sacrifício. Um mártir é alguém que morre involuntariamente, morre por causa da sua fé, para não negar a sua fé. É uma coisa complicada, mas não foi o caso. Jesus veio com o propósito de dar a sua vida por nós. Ouça, o Senhor Jesus disse, a minha vida ninguém a tira de mim mesmo. Porque é que nós insistimos em dizer o contrário? A minha vida ninguém a tira de mim mesmo. Este é um atropelo do catolicismo romano, que promove de alguma forma um movimento... Este movimento antisionista contra os judeus, os slogans é os judeus mataram Jesus. É mentira. Ninguém matou Jesus. Jesus apresentou-se como um sacrifício. Ele disse, a minha vida ninguém a tira de mim mesmo. Tenho poder para dá-la e poder para tornar a tomá-la. E foi isso que ele fez. Ele deu voluntariamente. Ele podia ter descido da cruz. Ele foi desafiado. Se és o Filho de Deus, desce desta cruz. E esta foi a última tentação que o diabo lhe fez, provocando o desce desta cruz. E ele podia ter descido, irmãos. Mas ele não desceu, ele quis ficar lá. Ele quis ficar lá para cumprir o propósito pelo qual ele veio. Ele disse, não, eu posso sair, mas eu não vou sair. Eu vou ficar aqui porque eu vim para dar. Eu vim para dar. Eu dou a minha vida. Tenho poder para dá-la e poder para tornar a tomá-la. E ele morreu. Ele morreu, ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele disse, está consumada a obra que eu vim realizar. Ele consumou a obra na morte.
Ouçam, ele consumou a obra na morte. Porque a obra que ele veio realizar foi o perdão dos nossos pecados. Foi abrir-nos o caminho. Vocês sabem, quando ele morreu, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O caminho ficou exposto. Aquilo que era impossível para os homens, a não ser para o sumo sacerdote uma vez por ano, abriu-se o caminho, ficou exposto. Ele completou a sua obra. E a obra podia ter ficado por aí, mas ele fez mais do que isso. Ele decidiu ressuscitar. E na sua ressurreição, ele demonstrou que tudo o que ele tinha dito se tinha cumprido. Amém? Ele era fiel e verdadeiro. Ele é fiel e verdadeiro. E irmãos, nós vamos tomar os símbolos, o pão e o vinho, os símbolos da nova aliança. E é importante, ao tomarmos estes símbolos, lembrarmos que ele é o sumo sacerdote que oferece o sacrifício. Mas ele também é o sacrifício. É o sumo sacerdote que se oferece a si mesmo como sacrifício para a remissão dos nossos pecados e para uma nova, viva e gloriosa esperança. E a nossa esperança, irmãos, a nossa esperança é a sua vinda. Amém? É por isso que na ceia ele diz: fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, até que eu... É o memorial. Precisa de estar sempre presente a sua segunda vinda. Esta semana, um pastor falou comigo, quis conversar comigo por causa da vinda do Senhor, saber qual era a expectativa da igreja, porque ele estava preocupado. Alguém lhe disse: os irmãos não acreditem em tudo o que se diz, está bem? Acreditem na Bíblia, está bem? Acreditem em tudo o que a Bíblia diz, podem acreditar. Alguém lhe disse que a vacina agora do Covid, para não levarmos, porque tinha lá o chip do anticristo. Irmãos, as pessoas, a imaginação não se perde, não há falta de imaginação para inventar, não é? Olha, eu quero dizer aos irmãos que quando a vacina vier eu vou tomá-la. Vou tomá-la. O problema não, já tomei outras, porque é que não é tomar esta? Agora, irmãos, quero-vos dizer que a vacina, e deixem-me pôr a vacina entre comas, a vacina onde eu descanso, onde eu repouso diariamente, é na obra que o Senhor Jesus realizou. Porque eu sei, irmãos, eu sei, que vivendo, vivo para Ele. Vocês estão cá? E morrendo, vou para Ele. Não morro para Ele. Nada disso. Não morro. Para Ele ninguém morre. Vivendo, vivo para Ele. E morrendo, vou para Ele. Amém? E isto é o que anima e aquece o meu coração. Antigamente nós cantávamos um coro que era: e é isto que me faz cantar. E é isto que me faz... Vocês não conhecem este coro, para não? Não conhecem, para não? Não conhecem. Senão já tinham cantado, não é? E o que me faz cantar, de facto, é quando eu celebro o Natal. Eu sei porque estou a celebrá-lo. Eu também vou às compras. Também faço questão de ter uma boa noite de consoada. Também espero poder estar com a família quanto possível. Espero poder festejar. Mas, irmãos, isso não é o Natal. Porque isso a gente pode fazer em qualquer dia do ano. Mas o Natal também o podemos fazer em qualquer dia do ano. Porque Natal, alguém dizia, Natal é quando o homem quiser, não é? E o Natal é quando nós nos lembramos de quem Jesus é. Quem é Jesus para si? Quem é Jesus para si? Amém? Vocês estão cá? Então, irmãos, ao tomarmos estes símbolos, vamos fazê-lo pensando nisto, celebrando o Natal de Jesus na nossa vida. E o Natal é simplesmente Jesus. Amém? Jesus. Enquanto os membros do ministério se preparam para celebrarmos a Santa Ceia, eu vou pedir ao Tiago para subir. Nós vamos cantar aquele corinho. É um coro muito antigo. Cristo, nome mais alto. Amém? Os irmãos querem cantar comigo? Vamos ficar de pé. Vamos lá, ficar de pé para cantar este coro. Jesus, nome mais alto. Em Ré. Eu já dei a nota e tudo, não é?
Salvador nosso, glorioso Senhor, Emmanuel, Deus é conosco, fonte de vida, Cordeiro de Deus. Novamente. Nome mais alto, Salvador nosso, glorioso Senhor, Emmanuel, Deus é conosco, fonte de vida, Cordeiro de Deus. Seu nome é Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Seu nome é Emmanuel. Senhor, nós agradecemos-te. Agradecemos-te porque este é o nosso descanso. É que Tu és Emmanuel, Deus conosco. O Deus que está conosco. O Deus que decidiu estar conosco. O Deus que está presente, que cuida de nós. Recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe a nossa gratidão. E quando vamos tomar estes símbolos, o pão e o vinho, Senhor, Deus, se há em nós alguma coisa que não está bem, perdoa-nos, Senhor. Limpa a nossa alma, limpa o nosso coração, limpa a nossa mente. Tu és aquele que nos santifica, Senhor. Tu és aquele que nos purifica. Deus, faz isso ao tomarmos estes símbolos, Deus, e que o Teu mover seja manifesto na vida de cada um de nós. Que haja renovação espiritual, que haja renovação de compromisso contigo, que haja renovação na fidelidade para contigo, Senhor. Deus, que haja renovação no propósito de caminharmos todos os dias contigo. Ministra nos corações, ministra nas vidas. E aqueles que estão enfermos, traz cura, Senhor. Aqueles que estão angustiados e temerosos, Deus, traz libertação, traz conforto, traz descanso, traz consolo, Senhor. Senhor, manifesta a Tua glória, Senhor. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Emmanuel, o Deus conosco. Amém, amém, amém. Vocês podem tomar o vosso lugar. Amém. E os irmãos podem servir a Santa Ceia. Deixem-me ler para os irmãos, porque o cálice vai passar e os irmãos vão tomar logo, assim como o pão. E a palavra do Senhor diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então vamos tomar estes símbolos com a devida reverência.
Deus é conosco, fonte de vida, Cordeiro de Deus, Cristo é Cristo, nome mais alto, Salvador nosso, glorioso Senhor, Emmanuel, Deus é conosco, fonte de vida, Cordeiro de Deus, Emmanuel, seu nome é Todos os irmãos em comunhão tomaram os símbolos. Deixem-me, às vezes há irmãos que não tomam os símbolos porque possivelmente acham que alguma coisa não está bem. O irmão não faça isso, não deixe de tomar. O irmão peça a Deus para pôr tudo bem. O princípio aqui não é permanecer no erro e privarmos-nos. É pedirmos ao Senhor perdão, pedirmos restauração e podermos desfrutar, porque é muito importante nós tomarmos estes símbolos. Amém? Nos símbolos que nós tomamos há a manifestação poderosa da glória de Deus, não é? É um ato de fé que nós fazemos e de obediência nestes sacramentos que o Senhor estabeleceu para nós, não é? O batismo e a Santa Ceia. Amém? Foi bom os irmãos terem vindo. Amém? Os irmãos estão animados? Digam-me lá o que é o Natal. É celebrar Jesus. Amém? Vamos cantar mais uma vez este cântico. Vamos ficar de pé. Vamos cantar. Aqui o Tiago estava-nos a dirigir com uma voz tão suavezinha. Podes continuar, Tiago. Obrigado. Estavas muito bem. Vamos lá. Jesus, nome mais alto, Salvador nosso, glorioso Senhor, Emmanuel, Deus é conosco, fonte de vida, Cordeiro de Deus, Emmanuel, sim, Senhor, Emmanuel, Tu és o Deus conosco, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos, Senhor. Aleluia, Emmanuel,
Lembrem-se, irmãos, mantenham os cuidados, está bom? Mantenham as distâncias, evitem grupos de mais de 5 pessoas, que é o que a lei determina. Mantenham as máscaras, cuidem da vossa higienização, protejam-se. Protejam-se, amém? Protegendo-se, Deus fará sempre a parte que lhe diz respeito a Ele fazer, e Ele sempre fará, tá bom? Foi bom terem vindo, é uma alegria estar convosco. No domingo vamos ter culto às 9 da manhã e vamos ter culto às 10h30 e esperamos ter um grande tempo de celebração na presença de Deus. Deus ricamente vos abençoe. Lembrar os irmãos, nós temos cultos à quarta-feira e temos cultos à sexta-feira, culto de oração, e é sempre bom os irmãos que puderem vir, estarem, porque isto só é bom para vocês, tá bom? Deus ricamente vos abençoe.